Deus e as autoridades. Vamos lá ver o que a Bíblia nos diz. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Romanos 13, versículo 1. E aí uma pergunta que não quer calar. Inclusive as autoridades corruptas foram colocadas por ele? Vamos lá, vamos em frente e eu vou responder essa pergunta. Vivam, 1 Pedro 2, 12 a 17. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Os pagãos, aqueles que não acreditam em Deus, né? Vivam entre eles de maneira exemplar. Para quê? Naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, no nosso caso aqui o presidente da República, né? Seja os governantes, como por ele, Deus, né? Enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Isso é um modelo de governantes. O que nós estamos vendo hoje em dia, a maioria dos governantes não estão punindo aqueles que praticam o mal e não estão honrando os que praticam o bem. Por isso que está uma confusão generalizada. Mas, respondendo àquela pergunta, Deus estabeleceu as autoridades corruptas? Sim, são eles que estão desonrando a Deus. Em vez de punirem os que praticam o mal, estão solidários aos que praticam o mal, porque eles praticam o mal também. E não estão honrando os que praticam o bem. Então, eles estão sendo julgados por Deus. É Deus que coloca, é Deus que tira. Continuando a ler, então respondi a pergunta. Ele não coloca, ele coloca lá o governante corrupto como uma chance do cara se arrepender e fazer a coisa direita. Então, o cara entra e continua fazendo pior ainda, ele está se queimando diante de Deus. E nós não podemos fazer nada contra ele diretamente, mas na oração nós pedimos a Deus e podemos pedir, e nada impede, de que Deus afaste aquele governante corrupto que está prejudicando o país e tirando a liberdade das pessoas em tudo. Nós não vamos a Brasília para botar fogo em nada. A gente ora, clama a Deus e é Ele que age. Ele pôs, Ele tira. Nós não temos que tirar ninguém. É isso que a Bíblia está ensinando a gente. Se a gente quer ter amor, alegria e paz na vida, hein? Ninguém é obrigado. Continuando o versículo 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Está vendo? Se a gente não pratica o bem e pratica o mal também, e não fazemos a diferença, a gente não silencia os ignorantes, que não têm sensatez nenhuma, né? O modo da gente silenciá-los é praticando o bem. O modo deles quebrantarem é a gente praticando o bem. O modo deles se arrependerem e se voltarem para Deus é nós praticando o bem. É assim que a gente trabalha para Deus. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos,
temam a Deus e honrem o rei. Eu botei entre parênteses, presidente, governador, prefeito, a gente tem que honrar. Se o cara está errado, a gente pede para Deus tirar. Foi ele que colocou, é ele que tira, a gente não pode tirar. A gente pode tirar pelo voto, mas não pela violência. Intervenção direta é Deus. A gente aprende a pedir a Deus e Deus é que age. E Deus ouve oração, ouve clamor, ouve súplica de quem está sofrendo injustiça. 1 Pedro 2, versículo 12 ao versículo 17. E terminando com Provérbios 8, versículos 14 a 18. Meu é o conselho sensato. A mim, diz Deus, pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres e todos os juízes da terra. Mas, pastor, e os juízes do STF que estão fazendo tudo errado? Estão perdendo a chance de governarem de acordo com a Constituição brasileira. Estão perdendo a chance. Quem tira eles é Deus. Então, orem. Nós temos uma arma tremenda que tira quem não está fazendo o que prometeu fazer. A gente tira com Deus, ou no voto, né? Embora os juízes do STF não tiveram voto de ninguém para estar lá. Foram nomeados pelos presidentes da República. Então, a gente tem que agir como Deus orienta, se a gente quer amor, alegria e paz na nossa vida. Se a gente quiser fazer de qualquer maneira, a gente depois não colhe amor, alegria e paz no nosso dia a dia. É a gente que escolhe. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Provérbios 8, de 14 a 18. Quem está falando aí é a sabedoria. É o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Leiam essas passagens, leiam mais ainda, vão mais à frente, porque é a palavra de Deus, quando a gente vai aprendendo e vai praticando, é que a gente atrai a presença de Deus e os pensamentos começam a ser trocados. Os pensamentos negativos, contrários, que não nos levam a vitória nenhuma, vão saindo e vão entrando os pensamentos de Deus, o conselho sensato, o entendimento, o discernimento, né? A sabedoria. Grande abraço, pastor Leonardo. Sigam em frente, sempre fiéis a Jesus Cristo, obedientes à palavra e fazendo o bem a todo mundo, mesmo que não receba nada das pessoas. Lembrem-se, é de Deus que a gente recebe por trabalhar para Ele gratuitamente. É dele que vem amor, alegria e paz, e muito, em abundância. Não cobre amor, alegria e paz das pessoas, porque está uma escassez tremenda. O amor de muitos esfriará, Jesus avisou, Mateus 24. As pessoas estão sem amor, muito pouquinho, sem alegria e sem paz. Porque quem anda sem amor, a alegria some, a paz desaparece. Então, vamos em frente, em nome de Jesus. Abraço, pastor Leonardo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.